Vamos continuar a correção dos exercícios propostos. Nos problemas de 1 a 8, calcule o comprimento do arco no intervalo especificado. Número 5. X é igual a 1 sobre 2y ao cubo mais 1 sobre 6y no intervalo 1 menor ou igual a y menor ou igual a 3. Temos agora uma função no qual x é função de y. Então, devemos calcular dx dy, a derivada de x em relação a y. E o comprimento do arco será calculado usando a integral L é igual a integral de a até b de raiz quadrada de 1 mais f' de y ao quadrado vezes dy. Agora o elemento diferencial é dy. Então vamos calcular a derivada. Podemos reescrever a função como um f de y igual a meio vezes y ao cubo mais 1 sobre 6. E o y que está no denominador, vou passar para cima, trocando o sinal do expoente. Y é elevado a menos 1. Então, o f' de y vai ser meio vezes a derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, mais 1 sexto, vezes a derivada de y elevado a menos 1. Menos 1 vira um fator, subtraindo 1 do expoente, y elevado a menos 2. Que eu posso escrever como 3 meios vezes y ao quadrado menos 1 sobre 6y ao quadrado. Eu passei o y para baixo, trocando o sinal do expoente. Perceba que a derivada não está definida em y igual a zero, quando teríamos uma divisão por zero. Porém, é contínua no intervalo 1 menor ou igual a y menor ou igual a 3, onde está o arco. Então, podemos utilizar essa fórmula para calcular o comprimento. Então, o L vai ser a integral de 1 até 3, de raiz quadrada de 1 mais 3 meios vezes y ao quadrado, menos 1 sobre 6y ao quadrado elevado ao quadrado, a derivada ao quadrado, vezes dy. Resolvendo a expressão dentro do radical, 1 mais 3 meios de y ao quadrado menos 1 sobre 6y ao quadrado elevado ao quadrado vai ser 1 mais. Aí eu tenho o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro termo, 3 meios vezes y ao quadrado elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, menos 2 vezes 3 meios de y ao quadrado, vezes 1 sobre 6y ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, 1 sobre 6y ao quadrado, elevado ao quadrado. Então fica 1 mais 3 sobre 2y ao quadrado elevado ao quadrado. Aí eu posso cancelar o 2 e simplificar o 3 com 6, ficando 2 no denominador. E também posso cancelar o y ao quadrado. Então vai sobrar menos meio mais 1 sobre 6y ao quadrado elevado ao quadrado. 1 menos meio dá meio, então o resultado é 3 meios de y ao quadrado elevado ao quadrado, mais meio, mais 1 sobre 6y ao quadrado elevado ao quadrado. Novamente temos aí 2 quadrados na expressão que é semelhante à expressão que aparece quando calculamos o quadrado da soma de dois termos. A mais b ao quadrado é o quadrado primeiro, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2ab, mais o quadrado do segundo, b ao quadrado. Se a gente chamar o a de 3 meios y ao quadrado e o b de 1 sobre 6y ao quadrado, ela se torna 3 meios de y ao quadrado mais 1 sobre 6y ao quadrado elevado ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro, 3 sobre 2, y ao quadrado elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3 meios de y ao quadrado, vezes 1 sobre 6y ao quadrado, mais o quadrado do segundo, 1 sobre 6y ao quadrado, elevado ao quadrado. Que dá 3 meios de y ao quadrado elevado ao quadrado. Fazendo as simplificações aí, o 2 cancela, o y ao quadrado cancela, o 3 dá para dividir por 3 e o 6 também, então fica 2 embaixo, então fica mais meio, mais 1 sobre 6y ao quadrado elevado ao quadrado. Então a expressão dentro do radical pode ser substituída pelo quadrado da soma, e ela se torna integral de 1 até 3, de raiz quadrada de 3 sobre 2, y ao quadrado, mais 1 sobre 6y ao quadrado elevado ao quadrado, vezes dy. Eu tenho uma raiz quadrada de alguma coisa elevada ao quadrado. Então, dá o que está dentro do radical.
Então dá a integral de 1 até 3 de 3 meios de y ao quadrado mais 1 sobre 6y ao quadrado vezes dy. Que eu posso reescrever como integral de 1 até 3 de 3 meios de y ao quadrado mais 1 sobre 6 e o y ao quadrado vou passar para cima trocando o sinal do expoente, y elevado a menos 2 vezes dy. Que dá 3 meios vezes a integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, mais 1 sobre 6, vezes a integral de y elevado a menos 2, somando 1 ao expoente dá menos 1, então fica y elevado a menos 1 sobre menos 1. Eu posso cancelar o 3, então fica 1 sobre 2, y elevado ao cubo. Agora eu tenho um número negativo vezes um número positivo, o resultado é negativo, então fica menos 1 sobre 6, e esse y elevado a menos 1 vou passar para baixo, vai ficar y, que eu vou integrar de 1 até 3, que é igual. Quando o y for 3, vai ficar 1 sobre 2 vezes 3 elevado ao cubo, menos 1 sobre 6 vezes 3, menos, quando o y for 1, 1 sobre 2 vezes 1 ao cubo, menos 1 sobre 6 vezes 1. 3 elevado ao cubo dá 27, então o primeiro fica 27 sobre 2, menos 6 vezes 3 dá 18, menos 1 sobre 18, menos, e os outros vão ficar meio menos 1 sexto, que dá 27 sobre 2, menos 1 sobre 18, sinal negativo troca o sinal de tudo que está dentro dos parênteses, fica menos meio mais 1 sexto. Se eu tirar o mínimo, o múltiplo comum é 18, 18 dividido por 2 dá 9 vezes 27 dá 243, 18 dividido por 18 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1, 18 dividido por 2 dá 9 vezes menos 1 dá menos 9, 18 dividido por 6 dá 3 vezes mais 1 mais 3. Somando aí 243 menos 1 menos 9 mais 3 dá 236 sobre 18. Dá para dividir por 2 aí, os dois, então fica 118 sobre 9, que é o resultado do comprimento do arco. Número 6, y igual a 5 sobre 12, x elevado a 6 quintos, menos 5 oitavos, x elevado a 4 quintos, no intervalo 1 menor ou igual a x menor ou igual a 32. Se calcularmos a derivada da função, o f' de x vai ser 5 sobre 12, a derivada de x elevado a 6 quintos vira um fator, eu vou subtrair 1 do expoente, 6 quintos menos 1 é a mesma coisa de 6 quintos menos 5 quintos, que é 1. Então dá 1 quinto, x elevado a 1 quinto, menos 5 oitavos, vezes a derivada de x elevado a 4 quintos vira um fator, e quando eu subtrair 4 quintos menos 1, é a mesma coisa de 4 quintos menos 5 quintos. Então dá x elevado a menos 1 quinto. Que eu posso escrever como? Dá para cancelar o 5. E o 6 dá para dividir, dá cancelar com 12, vai ficar 2 embaixo. Então fica meio. Eu vou escrever o x elevado a 1 quinto como raiz quinta de x. Menos, dá para cancelar o 5. O 4 posso simplificar com 8, vai ficar 2 embaixo. Então fica menos 1 sobre 2. E o x elevado a menos 1 quinto é 1 sobre raiz quinta de x, que vai ficar embaixo. A derivada não está definida em x igual a zero, porque teremos uma divisão por zero no segundo termo. Porém, no intervalo do exercício, a derivada é contínua, e o comprimento do arco pode ser calculado pela expressão L é igual a integral de A até B, de raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx. Neste exercício, ela se torna L igual a integral de 1 até 32, que é a variação do x, raiz quadrada de 1 mais 1 sobre 2, raiz quinta de x, menos 1 sobre 2, raiz quinta de x elevado ao quadrado, vezes dx. Como já fizemos antes, vamos resolver a expressão dentro do radical, escrevê-la de uma forma mais simples. 1 mais 1 sobre 2, raiz quinta de x, menos 1 sobre 2, raiz quinta de x elevado ao quadrado, é igual a 1 mais. Aí eu tenho novamente, o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro, 1 sobre 2, raiz quinta de x elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes 1 sobre 2, raiz quinta de x, vezes 1 sobre 2, raiz quinta de x, mais o quadrado do segundo, 1 sobre 2, raiz quinta de x elevado ao quadrado.
que dá 1 mais 1 sobre 2 raiz quinta de x elevado ao quadrado. Aí dá para simplificar muitas coisas, né? O 2 cancela com 2, o raiz quinta de x também. Vai sobrar um 2 embaixo aí. Então fica menos meio mais 1 sobre 2 raiz quinta de x elevado ao quadrado. Se eu somar 1 menos meio, dá mais meio. Então, o resultado é 1 sobre 2 raiz quinta de x ao quadrado, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 raiz quinta de x elevado ao quadrado. Novamente, temos uma expressão que é um produto notável semelhante ao quadrado da soma de dois termos. A mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Se a gente fizer o a igual a 1 sobre 2 raiz quinta de x e b igual a 1 sobre 2 raiz quinta de x, esta expressão se torna 1 sobre 2 raiz quinta de x mais 1 sobre 2 raiz quinta de x elevado ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, 1 sobre 2 raiz quinta de x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes 1 sobre 2 raiz quinta de x, mais 1 sobre 2 raiz quinta de x, mais o quadrado do segundo termo, 1 sobre 2 raiz quinta de x ao quadrado. Que dá 1 sobre 2 raiz quinta de x ao quadrado. A gente pode cancelar várias coisas aí, vai sobrar apenas meio, mais 1 sobre 2 raiz quinta de x elevado ao quadrado. Então podemos substituir a expressão na integral por esse quadrado da soma. E ela se torna integral de 1 até 32 de raiz quadrada de 1 sobre 2 raiz quinta de x mais 1 sobre 2 raiz quinta de x elevado ao quadrado vezes dx. Raiz quadrada do quadrado, né? Vai ficar 1 sobre 2 raiz quinta de x mais 1 sobre 2 raiz quinta de x dx. Que eu posso escrever como integral de 1 até 32, de 1 sobre 2, x elevado a 1 quinto, né, voltando para a forma exponencial, mais 1 sobre 2, x elevado a menos 1 quinto, vezes dx. Integrando, fica 1 sobre 2 vezes a integral de x elevado a 1 quinto, vou somar 1 ao expoente, dá x elevado a 6 quintos sobre 6 quintos, mais 1 sobre 2 vezes a integral de x elevado a menos 1 quinto, quando eu somar 1 dá 4 quintos, x elevado a 4 quintos sobre 4 quintos. Que dá 1 sobre 2 vezes a divisão de fração, né? O primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de 6 quintos é 5 sextos. E voltando à forma de radical, x elevado a 6 quintos é raiz quinta de x elevado a 6. Mais 1 sobre 2 vezes, fazendo a mesma coisa, né? O inverso do segundo termo é 5 quartos. E x elevado a 4 quintos é raiz quinta de x elevado a 4. Fazendo as multiplicações aí, fica 5 sobre 12, raiz quinta de x elevado a 6, mais 5 sobre 8, raiz quinta de x elevado a 4, que eu vou integrar de 1 até 32. Então fica 5 sobre 12, né, quando o x for 32, raiz quinta de 32 elevado a 6, mais 5 sobre 8, raiz quinta de 32 elevado a 4, menos quando o x for 1, 5 sobre 12, raiz quinta de 1 elevado a 6, mais 5 sobre 8, raiz quinta de 1 elevado a 4. Que dá 5 sobre 12 vezes. A raiz quinta de 32 é 2, né? 2 elevado a 5 é 32. Quando eu levar a 6 dá 64. Então fica vezes 64, mais 5 oitavos, vezes raiz quinta de 32 novamente dá 2, só que agora elevado a 4 dá 16, menos essa raiz quinta de 1 dá 1, elevado a qualquer expoente é 1. Então fica 5 sobre 12 vezes 1, mais 5 sobre 8 vezes 1. Se eu multiplicar os 5 vezes 64 dá 320 sobre 12, mais 5 vezes 16 dá 80 sobre 8, menos, vou trocar o sinal de tudo que está dentro, né? Fica menos 5 dozeavos, menos 5 oitavos. Tirando o mínimo múltiplo comum dá 24, que divide todos os denominadores. 24 dividido por 12 dá 2, vezes 320 dá 640. 24 dividido por 8 dá 3, vezes 80 dá mais 240. 24 dividido por 12 dá 2, vezes menos 5 dá menos 10. 24 dividido por 8 dá 3, vezes menos 5, menos 15. Somando 640 mais 240, menos 10, menos 15, dá 855 sobre 24. Dá para dividir ambos por 3?
855 dividido por 3 dá 285. E 24 dividido por 3 dá 8. Então, o resultado do comprimento é 285 sobre 8. Na próxima aula, vamos continuar a resolução dos exercícios.